Ok, voltei aqui para falar um pouco alguns princípios do direito penal. Alguns princípios do direito penal, que é muito interessante. Eu vou ler, na verdade, vou ler aqui. Princípio da legalidade ou da reserva legal. O que diz esse princípio? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E o princípio da proibição da analogia e malam partem. Proibição da adequação típica por semelhança entre os fatos. Então, proíbe-se adequar tipicamente um crime, né, que é tipificado à semelhança com outro fato que aconteceu. Então, esse princípio proíbe a adequação típica só porque existe uma semelhança entre aquele fato com aquele crime que está tipificado no Código Penal. E o princípio da anterioridade da lei, ou seja, só há crime e pena se o ato foi praticado depois de lei que os define e esteja em vigor. Anterioridade da lei. Então, tem que haver a tipificação daquela conduta como criminosa para, sim, ser colocado, né, como aquela prática sendo crime, que seja definido, né, já em vigor. Então, se a lei já o define, já vigorou, já entrou em vigor aquela lei, pronto, já definiu que aquela conduta é crime, aquela prática é crime, pronto. Mas se não existe, então esse princípio da anterioridade da lei, ele diz que se não existe tipificação, se não existe esse tipo penal, então não é crime. Então aquela conduta pode ser elevada para outro espaço, né? E venha se falar que aquela conduta aconteceu isso, está tipificado, está, vamos dizer, no Código Civil, mas aqui no Código Penal não está sendo enquadrado como crime. Então, princípio da anterioridade da lei, se só há crime e pena se o ato foi praticado depois de lei que os define e esteja em vigor. Então, se não existe uma lei em vigor que define aquele ato praticado como crime, então não é crime. Princípio da irretroatividade da lei mais severa. A lei só pode retroagir para beneficiar o réu. Então, pronto. A lei só pode retroagir realmente para beneficiar o réu. Agora, nos crimes continuados, nos crimes permanentes, a lei que prevalece é a lei nova. Então, a lei nova entrou, ela alcança os crimes continuados e os crimes permanentes. Mas aqui no princípio da irretroatividade da lei mais severa, entendeu? A lei mais severa, a lei só pode retroagir para beneficiar o réu. Ela não vai, essa lei mais severa entrou, a lei nova, ela não vai retroagir para prejudicar os réus. Mas no crime continuado e permanente, no caso de um sequestro, um cárcere privado, aqueles crimes que estão sendo continuamente ali praticados, e no decorrer desse crime, dessa continuidade, dessa permanência desse crime, entrou uma lei nova, mais severa, alcança esses crimes. Então, o princípio da irretroatividade de lei, mas da lei mais severa, a lei só pode retroagir para beneficiar o réu. Princípio da fragmentariedade. O Estado só protege os bens jurídicos mais importantes. Intervém só nos casos de maior gravidade. Então, o Estado só protege bens jurídicos mais importantes
Em caso de maior gravidade, aí o direito penal ele vai intervir, né? Princípio da intervenção mínima. O Estado só deve intervir pelo direito penal quando os outros ramos do direito não conseguirem prevenir a conduta ilícita. Então, sim, os outros ramos do direito civil, direito tributário, direito econômico, agrário, direito empresarial, direito do trabalho, processo de trabalho. Se esses direitos não conseguirem intervir, aí, no caso, não podem prevenir, aí, então o direito penal ele entra para prevenir essa conduta ilícita. Princípio da ofensividade. Não basta que a conduta seja imoral ou pecaminosa, ela deve ofender um bem jurídico, provocando uma lesão efetiva ou um perigo concreto ao bem. Princípio da insignificância ou bagatela. Baseia-se no pressuposto de que a tipicidade penal exige um mínimo de lesividade ao bem jurídico, reconhecendo a tipicidade do fato nas perturbações jurídicas mais leves. Ou seja, uma vez eu assisti uma audiência, um indivíduo, ele furtou, né? Furtou um tênis em uma loja grande. Então esse tênis em um valor de 200, 100 reais. Então quando chegou ali na audiência, ele já estava preso, né? Estava preso. Ele foi levado ali para responder o processo. Chegou lá, o juiz olhou, o Ministério Público chamou o juiz para conversar ali na audiência. Eu estava ali assistindo, ele conversaram e chegaram ao entendimento que deveria se usar sim o princípio da insignificância ou bagatela, porque a res furtiva, o objeto do furto, era uma quantidade ínfima, né? Era de um valor ínfimo. Então, foi usado esse princípio da insignificância ou bagatela em favor daquele indivíduo. Princípio da culpabilidade. Só será penalizado quem agiu com dolo ou culpa, cometeu um fato atípico e antijurídico. Só será penalizado quem agiu com dolo ou culpa, cometeu um fato atípico e antijurídico. Isso é um princípio da culpabilidade. Princípio da humanidade. O réu deve ser tratado como pessoa humana. Então, o princípio da humanidade é o que rege o direito penal brasileiro. Então, o réu está preso ali, tem todos os direitos dele, os direitos e deveres. Então, ele é protegido por esse princípio da humanidade. Ele deve ser tratado como uma pessoa humana. Jamais pode ser torturado de forma alguma. Até porque aqui nós temos a lei de tortura, né? Que preceitua sobre as torturas, que são crimes. Princípio da proporcionalidade da pena. A pena não pode ser superior ao grau de responsabilidade pela prática do fato. Então, a pena ela tem a sua proporção. Ela não pode ser superior, né, ao grau de responsabilidade. Princípio do estado de inocência. Esse é um princípio muito utilizado, né, e deve ser observado pelo cidadão brasileiro. Diz que ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, existem muitas pessoas dentro da cadeia que foi preso de forma errada, o Estado cometeu um erro e vai pagar indenização para essas pessoas, mas até que aconteça isso, a amorosidade é muito grande, o processo é muito lento para que essas pessoas saiam da prisão. E enquanto isso eles estão lá, pagando por um crime que não cometeu, né? E
esse princípio do estado de inocência também serve para que todos que estão ali, que ainda não teve trânsito em julgado, sentença penal condenatória, tem que ser observado. Não podem ser tratados como criminosos, né? Ainda tem que reger esse princípio da inocência. Dentro do processo, se observa esse princípio do estado de inocência. Ainda está, se não teve trânsito em julgado, sentença penal condenatória, ainda está em estado de inocência, até prova em contrário. Então ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei. Princípio do nebis in idem. É dizer que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Né? A pessoa pegou a pena, 5 anos, cumpriu seus 5 anos, acabou, sai limpo, livre da cadeia, da prisão. Não pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Nós vamos dar uma parada por aqui e depois nós vamos retornar para fazer uma leitura sobre o crimes contra o patrimônio. Alguns crimes mais interessantes para nós vermos. Ok? Até a próxima.